Estar aqui com vocês é uma alegria, compartilhar algo da palavra de Deus é maravilhoso. Saber que tem muita gente na internet também, você que está em casa, você que está ouvindo, e talvez vai até ver essa palavra atemporal, né, em outro momento. A minha oração é que Deus nos batize essa manhã com a sua palavra, porque eu acho que depois de tantas canções de palavra, tanta declaração de amor pela palavra, é exatamente o ambiente que eu gosto de estar. Porque eu creio que a Bíblia pela Bíblia, ela tem esse poder de transformação. Ela tem esse multiverso, essa visão de âmbitos diferentes. E eu penso que expor a palavra de Deus é tão lindo, porque às vezes você ouve um texto pregado por alguém, outra pessoa prega, essa cosmovisão de cada um que é trazida é que me apaixona. Porque você fala assim, meu Deus, onde estava isso na Bíblia? Onde foi lido isso? Mas é porque passa pelas pessoas, passa pela tua história, passa pela tua caminhada. Então que nessa manhã Deus possa nos abastecer, depois de tanto tempo que a gente tem vivido longe, né? A gente podendo aproximar, encontrar alguns amigos queridos, estarmos juntos. Eu quero ler um texto com vocês do Salmo 84, já vai abrindo aí. É uma das mensagens que tem tocado muito meu coração nos últimos dias. E eu quero falar sobre exatamente esse ambiente de orientação. O tema que eu quero dar a você é uma jornada no deserto. Fale comigo, uma jornada no deserto. Quero levar você sobre essa jornada que o salmista, um dos descendentes da tribo de Corá, que eram os guardiões da porta do templo, e que ele tem uma saudade de um lugar que ele não pôde estar, mas que ele, na sua geração, na sua família, eram aqueles que cuidavam da porta do tabernáculo. E ele escreve para a gente algumas verdades que eu quero pontuar com você aqui, pegar essa bússola, e a gente vai entrar por esse deserto de Israel, até chegar num ambiente que ele vai anunciando desde o início, um lugar que é amável, adorado, poderoso, abençoado, que é o tabernáculo de Deus em Jerusalém. Mas ele, antes disso, ele fala de uma jornada que ele está. E é sobre essa jornada que eu quero falar hoje. Salmo 84, no versículo 5. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Na verdade, não apresentei apóstolo, apresentei porque Lamartine já apresentou a família, né? Já estou em casa aqui, já entro pregando. Salmo 84, 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Existem mais versões, eu quero ler só duas aqui a mais, que diz assim: bem-aventurados os homens que têm sua força em ti, em cujos corações estão os caminhos. E uma que diz como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. É interessante, abra comigo também no Salmo capítulo 16, versículo 11, que completa um pouco essa visão aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É interessante, gente, porque a maior procura que eu vejo hoje, na minha perspectiva, é um senso de orientação. Muita gente fica perguntando, pós-pandemia, que se a gente pode falar pós, né? Mas esse caminho que a gente está fazendo agora pós, o que mais nós fomos afetados? Meu Deus, a lista é enorme. Mas se eu puder colaborar com alguma coisa, eu diria que é o senso de orientação. As pessoas ficaram tão carentes de orientação que elas entram em qualquer ambiente de rede social, em qualquer ambiente que puder, e às vezes até pagam valores absurdos para ouvir aquilo que alguém, na verdade, nem conseguiu colocar em prática na vida dele. Ele não consegue, aquela situação que os discípulos de Jesus, aliás, a multidão vendo Jesus, falou, meu Deus, ele prega como alguém que tem autoridade. Você sabe o que significa pregar como alguém que tem autoridade? É pregar aquilo que ele vive. Só que isso é tão óbvio para nós, mas na época, os escribas, doutores da lei, eles simplesmente passavam informação, mas eles não tinham autoridade no que eles falavam. Autoridade significa você ter autoria, significa o quê? Opa, você não está aí não, né? Autoridade significa ter autoria. Autoridade significa o quê? Autoria, você ser autor de algo. É interessante que você percebe que
A multidão ficou pasmo quando viu Jesus ensinando e dizia: ele prega, ele ensina como quem tem autoridade, porque aquilo que ele falava era a realidade da vida dele. Mas eu vejo hoje um senso de orientação tão necessário, que pessoas estão perdidas, sem bússola, sem direção, e a gente se esqueceu, nós que temos as Escrituras, que nós temos esse centro, né, essa bússola na nossa mão, que é a palavra de Deus. Não é ser antiquado, nem dogmático, é você lembrar que nós temos os caminhos. Aqui você vai perceber um salmista falando sobre bem-aventurado, feliz, é um abençoado, aquele que tem os caminhos aplanados. Se você olhar um pouquinho mais profundo no texto, você vai descobrir que ele está dizendo: bem-aventurado aquele que tem as estradas no coração. Você sabe o que é ter as estradas no coração? É aquele que sabe para onde vai. Mas isso, eu vim aqui de manhã só para ouvir isso. Se você tem as estradas no coração e você sabe para onde você vai, a Bíblia está dizendo que você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa feliz. Você talvez não saiba disso, mas hoje a grande questão é que as pessoas estão fazendo tentativas na vida e, de fato, todo o tempo tentando buscar que caminho que eu vou seguir, e perdem tempo numa caminhada tentando se modelar. Talvez nunca foi tão intenso a modelagem como no tempo de hoje, porque o indivíduo se modelava no passado com o vizinho, com o parente, com alguém que lia o livro. Mas hoje você tem o Instagram na tua frente, você tem a rede social, você olha uma imagem, você já está se modelando ali, você olha outra, você se modela nessa. O modelo de felicidade, ele ficou tão mesclado que as pessoas, elas dizem: sou infeliz. Mas não é porque ele é infeliz, é porque ele se modelou em alguém que está projetando uma felicidade em ter algo. Então a gente está se perdendo um pouco nesse entendimento de que Deus plantou as estradas no coração de cada um de nós. Bem-aventurado o homem que tem o caminho aplanado. Ter o caminho aplanado é eu estar andando, tem um buraco, mas aqui dentro não tem. Eu andar no caminho aplanado é ter montanha, mas aqui dentro não tem montanha. Eu estou andando no caminho que está dentro de mim, não o caminho que está fora de mim. Então não importa o que aconteça fora de mim, eu vou fazer o meu caminho ser aplanado. Não importa se eu estou no deserto, o deserto não vai parecer deserto. Isso é uma coisa abençoada, gente que faz deserto não parecer deserto. Gente que tem a condição de transformar ambientes, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Tem alguém querendo receber? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. É interessante porque o texto fala sobre aquele que tem as estradas no coração. É aquele que faz a viagem antes da viagem acontecer. Não é um esporte que eu sigo, mas um esporte de hóquei. É interessante porque um grande jogador, o Wayne Gretzky, diz que ele é canadense, hoje já tem mais de 60 anos, que ele foi aquele que mais teve eficiência, não só na rapidez, como nos resultados, como, enfim, um sucesso. Um dia perguntaram para ele o seguinte: qual que é o segredo de você conseguir, com o teu bastão, com um disco, conseguir resultado tão intenso? É porque ele era muito grande, ele era forte, disseram: é por causa do teu tamanho. Ele disse: olha, não é por isso, mas quando eu estou na quadra, eu não vou atrás de onde o disco está, eu vou aonde ele está indo. Então a minha experiência, posso até errar alguma vez, mas eu quero seguir para onde ele vai, como todos os jogadores vão para onde ele está. Eu já estou indo correndo para onde ele deve chegar. E aí a repórter perguntando sobre isso, né? Ela a princípio achando que tinha uma técnica, mas não, eu vou para onde ele está indo. Eu fico pensando se alguém treinado consegue seguir um caminho de algo que ele está só seguindo um instinto. Imagine nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu quero dizer para você, querido, que você tem as estradas no coração. Ter estrada no coração é uma convicção daquilo que eu sou, para onde eu vou. Esse salmista estava no deserto, mas sabe qual a coisa que me encanta? É que ele fala como se não tivesse, porque ele começa o primeiro versículo dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Se você lê ao pé da letra, você pensa que ele já está no tabernáculo, mas ele não está no tabernáculo. Ele está no deserto indo para o tabernáculo. Só que a visão da chegada me sustenta no caminho. Você pode repetir isso aí? A visão da chegada me sustenta no caminho. Qual é o nosso problema com o trajeto? Nenhum, desde que eu saiba para onde eu estou indo. O maior problema é eu estar andando, viajando, andando, trabalhando, labutando, e nada acontece.
A grande questão é saber para onde eu estou indo. Então a visão da chegada me sustenta no trajeto. Aí o salmista começa a viagem de trás para frente. Olha que coisa estranha. É como se você começasse uma viagem hoje. Já viu quando a gente começa a viajar antes do tempo? É fácil. Você vai lá e compra uma passagem para Jerusalém na caravana do apóstolo Lamartine. Você já pegou aí, né? Fica esperto quando lançar. Sabe o que acontece, Lamartine? Quando você acaba de comprar a passagem, você acaba de comprar o pacote, você começa a viajar. Você já entra no shopping e fala assim, aquela roupa ali, eu acho que combina com a viagem. Aí você vai fazer alguma coisa, acho que eu vou guardar um dinheirinho para a viagem. Você vai sair, por quê? A viagem daqui a 2, 3 meses, mas você já está viajando. É aquele que viaja antes da viagem começar. É aquele que tem as estradas no coração. Só que Deus não quer dar um projeto só daqui a 2 meses. Deus quer mostrar o caminho para você. Deus quer lhe dar o caminho para que você não se frustre com as modelagens que está sendo colocada à tua frente e você é infeliz sem ser infeliz. Eu estou infeliz, você não está infeliz, você está se modelando errado. Você não está compreendendo o seu tempo, a tua chamada, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu olho esse salmista, ele é das descendências de Corá. Corá foi uma tribo, uma família que se rebelou contra Moisés e 250 deles foi engolido pela terra, morreram, amaldiçoado. Mas ainda sobrou gente, esse aqui é um deles, ele é da família de Corá. Corá é a família que cuidava da porta do templo. Ele chega a dizer que vale mais um dia cuidando, varrendo, literalmente cuidando da porta do templo, do que 1000 dias fora do plano de Deus. Ele diz que um dia intenso pode recuperar 3 anos de erro na tua vida. Um dia intenso, ele está dizendo sobre a intensidade de servir ao Senhor. Só quem serve entende esse salmista. Porque ele está dizendo, eu tenho saudade da minha família, do que a gente fazia, de cuidar do tabernáculo do Senhor. Vale mais do que 1000 dias fazendo qualquer outra coisa. Ou seja, um dia vivendo o que eu nasci para fazer vale mais do que 1000 dias quando eu fiquei tentando achar um caminho para a minha vida. Salmista é daqueles que eu viajaria com ele. Sabe aquela pessoa que tem deserto, mas você vai assim mesmo? Já fez uma viagem para um lugar lindo com a pessoa errada? Você está rindo, né? Alguém te perguntou depois como que foi, você fala, olha, não foi muito bom não. Você fala, mas como? Eu já vi gente, olha, por favor, que vai para Israel e fala, nunca mais eu volto lá. Você foi com a pessoa errada. Desculpa, eu já fui 38 vezes. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, quem vai, quando eu fui com o Lamartine, a gente fica apaixonado, sabe por quê? Porque a grande questão não é lugar, a questão é com quem você está. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já foi para um lugar que não era muito servido de beleza, com a pessoa certa? E você falar assim, foi maravilhoso, alguém escandalizar, falar, como? Você está falando de tal lugar, mas foi excelente viagem. Por quê? Porque não se trata, querido, de lugar, se trata de pessoa, se trata com quem eu estou. Esse salmista, eu viajaria com ele. Ele está dizendo que eu vou passar pelo vale de Bacar, chama-se Vale do Choro, mas eu iria com ele, porque ele já começa mostrando a chegada. Ele já diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Você não sabe o que está esperando a gente lá. Vai ter deserto, o deserto é árido. Ele fica 10 versículos falando só das dificuldades. E ele fala, mas ele começa falando da realidade que espera. Querido, meu problema não é o deserto, meu problema é destino. Tem muita gente que não está entendendo isso. A dor, quando você tem a visão da chegada, ela ofusca a dor do caminho, ela te dá visão, ela te dá condições de passar pelas lutas da vida. Eu vejo muitas pessoas hoje que estão dizendo está ruim, mas é porque você está faltando entender para onde você está indo. Esse salmista aqui vai nos fazer mergulhar em algumas verdades muito tremendas. É interessante que eu falei a respeito desse jogador, mas olhando de um ponto de vista aqui mais próximo da gente, tem uma história do Garrincha. Já que a gente falou de gente antiga aqui, se alguém se lembrar do Garrincha, que não fala não, que vai denunciar a sua viagem, a sua idade. Mas dizem que depois dele fazer aquele golaço, ele foi um grande jogador, ele fez um golaço. Quando ele sai, né, ele sai, aí um repórter chega para ele e fala assim, Garrincha, por favor, estou parafraseando, né? Garrincha, por favor, fala para nós, qual a técnica que você usou para poder fazer aquele golaço? Ele olhou para ela assim e falou, eu fui fundo,
fui fundo e fui. O pessoal ficou esperando ele contar aquela história, sabe? Olha, eu peguei, lancei, fiz o primeiro drible. Ele falou, não, eu não sei o que eu fiz. Eu fui fundo, fui. Então você sabe que tem aquele que tem a estrada no coração, e ele se prepara para isso. Mas tem aquele existem coisas que me perguntam, eu vou te falar, eu respondo igual o Garrincha falou, nem sei. Após você começou o projeto Vida, como é que foi no início? Qual a técnica? Qual foi a gestão que você usou? Eu diria para você a mesma coisa. Eu diria, irmão, no início eu não sabia de nada, eu fui fundo, depois eu fui me preparando. Mas no caminho, o que é isso? É ter as estradas no coração. Eu sempre me assustei quando eu via pessoas nos seguindo, eu, Apóstolo, eu e Silvia, porque a gente não tinha nada para oferecer para eles. Sabe o que é nada? Nada. A gente numa garagem, com um púlpito, pregando. Quando eu olho para trás, lá na hora não, mas quando eu olho para trás, eu falo assim, o que tinha na cabeça de quem vinha? Você está entendendo? Porque a gente não tinha nada, não tinha nenhuma promessa, não tinha nada. Eram dois jovens, mas uma coisa eu entendo, a gente tinha as estradas no coração. Tinha brilho no olho, tinha disposição, tinha paixão. Pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso. Eu diria que essa história é diferente de muitos aqui, que talvez você olhe a tua caminhada e diga o mesmo. Olha, quando eu comecei, empresários que estão aqui hoje, que talvez alguém te pergunte hoje qual gestão, que é isso, aquilo. Eu não estou criticando os modelos, são ótimos, precisamos, o preparo é fundamental. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, a unção abre portas, mas é o treinamento que mantém a porta aberta. Muita gente ungida não conseguiu permanecer porque não treinou depois. Mas o que eu quero te dizer é que a unção tem poder de abrir portas, essa estrada, essa convicção. Eu acho interessante porque a gente aprende muito com o povo judeu na sua cultura, né? E tem uma coisa que eu aprendi interessante, porque eles andaram muito tempo em círculo, né? Eles viveram tempo no deserto, rodando, sem chegar a lugar nenhum. É uma sensação cíclica da vida, de que você termina o ano e diz, meu Deus, eu estou no mesmo lugar, eu estou na mesma condição. Até o problema não mudou de tema, porque esse é o problema, né? Porque problema todo mundo tem, mas muda o tema pelo menos, né? E ele vive a vida cíclica. Mas você sabe que eu aprendi com eles uma coisa, eles têm muito uma teoria chamada roda d'água. Você um dia está em cima cheio, mas você vai esvaziar lá embaixo. Você pode estar lá embaixo, mas você vai se encher de novo. Mas eles usam um termo chamado espiral. Eu acho fantástico. Porque eu posso dar um giro de 12 meses. Estou sim, a minha família, no meu mesmo casamento, no meu mesmo ministério, com os meus mesmos amigos, mas olhe bem, eu dei um giro, mas eu não sou mais o mesmo, porque eu estou no nível mais alto, é uma espiral, e não andar em círculo. Deus quer te colocar as estradas no coração, mas não para você viver uma vida em círculos durante tempos, onde nada muda na sua realidade. Os desafios também aumentam, eles são proporcionais ao seu tempo. Eu olho esse texto do Salmo 121:8, eu acho interessante porque durante muito tempo, desde pequeno, eu ouvi eles dizerem assim, o Senhor guardará a sua saída e a tua entrada, desde agora e para, a gente conhece, né? E sempre quando alguém lá da casa de oração onde eu era, quando eu pequeno, né, eu via, alguém ia fazer uma viagem, aí alguém lia, o Senhor vai guardar a sua saída, vai guardar a sua entrada, desde agora e para sempre. Então eu cresci ouvindo o texto da viagem. Vai viajar, vamos fazer oração. E não está errado, pode orar esse texto, porque ele vai abençoar a tua viagem. Mas essa viagem aí, que está sendo nesse texto, é a viagem da vida. O que na verdade, o que está dizendo nesse texto, é que Deus está guardando a sua saída do ventre materno, da escuridão do ventre, para a luz que você chega, dá a luz. Deus guarda o seu trajeto, quando termina, Ele guarda a sua entrada para a escuridão, que é a morte. Então Deus está dizendo, eu guardo a sua saída do ventre, e eu guardo a sua entrada da morte, da escuridão. Eu sou aquele que ilumino todo o tempo da sua história. Então Deus está dizendo, eu guardo a sua trajetória. Quem está ouvindo, quem está entendendo, dá um amém aí. É uma coisa tremenda, pode ser mais alto se você está fazendo isso para o Senhor. Só que o grande fato é que a gente diz assim, mas apóstolo, eu nasci e já tive uma história muito difícil. Foram o padrinho, a madrinha, ou então alguém me levou lá para o centro de Umbanda, alguma coisa aconteceu.
Mas você não sabia que Deus chegou antes? Deus chegou antes. Jeremias 1,5 está claro, irmãos. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas das nações. Ele está dizendo, eu cheguei antes. Vamos repetir? Eu cheguei antes. Ah, mas você não sabe a minha história. Quando eu acabei de nascer, já me fizeram uma consagração. Deus falou, não, meu filho, antes, quando você estava sendo formado, eu já fui te visitar. E ali, quando você ia nascer, eu já consagrei, eu separei você para mim. Então ninguém chegou primeiro, eu cheguei antes de todo mundo. Se alguém colocou a mão na tua cabeça, você tinha um minuto de vida, não importa mais. Eu antes visitei você. E ali onde Deus colocou as estradas no teu coração, ali Ele já colocou o propósito na tua vida. Você já nasceu para romper, você já nasceu para vencer. Olha uma coisa, querido, quando eu olho esse texto, eu não estou fazendo aqui uma palavra só para te encorajar, não. Eu quero te mostrar que muitas pessoas às vezes começam a dar desculpas da sua trajetória ou das dificuldades do caminho pelo início que não foi muito fácil. A verdade é que todo mundo tem uma história. Se você contar a sua, eu vou contar a minha também. A grande questão é que uma vez que você tem a experiência, como esse salmista que diz a palavra, aquele que tem as estradas, está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem caminhos aplanados. Porque se a maior procura hoje é esse senso de orientação, se a maior procura hoje é exatamente essa busca por uma bússola, por entendimento, imagina, querido, o que esse salmista está dizendo, bem-aventurado, eu estou no deserto, mas eu estou vendo a minha chegada. Tem umas coisas que me chamam a atenção, e às vezes eu vou até estudar por curiosidade. É interessante como aves, elas são capazes de migrar. Preste atenção nisso. Elas são capazes de migrar quando chega a mudança de clima no lugar onde elas nasceram. Elas começam a fazer um voo de 8.000 quilômetros. Eu estou falando 8.000 quilômetros. No primeiro processo, elas chegam a voar 4.000 sem parada. Elas voam 4 dias direto, sem parar. E descem, normalmente uma das paradas é em Israel, inclusive. As aves migratórias. Elas voltam para o voo delas e voam às vezes 4.000 novos quilômetros. Sabe para onde elas vão? Para um lugar que nunca estiveram antes. E sabe como são orientadas? Os cientistas não descobriram até hoje. Elas simplesmente chegam lá. Elas vão para um lugar que nunca estiveram antes, simplesmente por um instinto que elas têm. Isso me encanta. Eu fico pensando como que uma ave que só tem um instinto animal consegue ir para um lugar onde ela nem sabe para onde é, porque nunca esteve antes. Imagina eu e você, quando nós nascemos. Existem coisas que você pensa, eu já tive aqui, não, você já teve, não. Você está já com a estrada dentro de você. Existem conquistas que talvez você não experimentou na vida ainda, porque você está buscando modelos que não é o modelo que Deus tem para você. Mesma coisa aquele salmão no Japão. Eu olhando sobre eles são criados, esses são diferentes. Quando eles fazem quase um ano, eles são soltos para nadarem 10.000 quilômetros, vão por mar de Bering. Quando eles voltam mais 10.000 quilômetros para Desova, 4 anos depois, imagina como que eles descobriram o caminho de volta de 10.000, eles andam 20.000 quilômetros. Como que animais têm um senso, uma natureza que é capaz de trazê-los ou levá-los a um lugar que nunca estiveram antes. Sabe essa saudade daquilo que você não viu ainda? É porque Deus já plantou dentro de você sonhos, que você chama de sonho, mas é a realidade de Deus na sua vida. Existem coisas que você tem medo de dizer, ou eu quero alcançar, está no teu coração, é porque está dentro de você um projeto que Deus colocou em você. Hoje eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida, que essas estradas no teu coração, é Deus que plantou dentro de você uma visão clara sobre o teu futuro. Você está como aquelas aves migratórias, você está voando, não sabe nem para onde, mas dentro de você tem uma bússola dizendo, pode continuar, que você vai chegar no lugar que eu planejei para você. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Então o salmista, ele tem essa visão da chegada. Deserto que pode não parecer deserto quando você está andando com as pessoas certas.
Eu falo sobre esse dom, essa capacidade que algumas pessoas têm, que você segue elas e você diz, não, mas vai ter luta. Não, não tem problema, eu estou com ele. Eu estou vendo que ele sabe para onde ele está indo. Você já viveu momentos da sua vida, a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, Estevão. Existem muitos homens de Deus que você vai perceber, aquele tinha as estradas no coração. Estevão, quando sendo apedrejado, era um ato terrível, terrível, de muita dor. Mas quando você lê o momento da morte dele, aproximando da morte, ele está tendo uma visão do trono. Eu fico imaginando a gente tentando descobrir no rosto de Estevão a agonia da dor. Mas na verdade o que eles viram era alguém que estava vislumbrando algo extraordinário. Você sabe que pedrada todo mundo leva, querido. Não sei se você sabia disso. Você achou que era só você? Não, irmão, desculpa decepcionar você. Pedrada todo mundo leva. A questão é que você só começa a sentir a dor delas quando você tira a visão do trono de Deus. Porque quando você tem a visão do caminho, tem gente dando pedrada até com raiva, porque diz, como que pode? Eu dei uma pedrada nele ontem, ele dormiu tão bem. Eu dei uma pedrada nele esse mês inteiro, ele está saindo com a família dele, como que pode um negócio desse? É porque você não está sentindo, mas tem pedrada vindo para cima de você. Só que quando eu tenho a visão da presença de Deus, querido, muita gente pode lançar muita palavra contrária contra você, mas não vão conseguir alcançá-lo, porque o teu coração está na chegada. Quem tem o coração na chegada, ele não consegue perceber as dores do caminho. Ele sente um incômodo aqui, sente outro, está acontecendo alguma coisa, mas não sei o que é, mas deixa eu seguir minha viagem, porque alguma coisa tremenda está esperando a minha vida. Quem está entendendo isso? Quem pega essa palavra aí, dá um glória a Deus. Meu Deus. Eu penso que Paulo, tantos, Paulo não era diferente. Ele diz uma coisa que me intriga, porque a minha leve momentânea o quê? Vocês leem Bíblia, né? Que minha leve momentânea faz o quê? Tribulação. Aí tem uma palavra logo depois, faz o quê? Produz. Eterno peso de glória. Me encanta também, porque 30 anos de ministério, açoitado, frio, fome, tanta coisa ruim. Olha a história de Paulo, as viagens missionárias que foram 3. Será que ele está bem da cabeça? Ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para dar aqueles testemunhos assim, gente, quero dar um testemunho aqui hoje, contar a minha história. Não, ele fala, foi leve. Só que tem uma palavra-chave, produz. Qual que é a palavra? Porque o problema nunca foi a tribulação, gente, o problema é produção. Se você aprendeu, você não perdeu. Eu fiz um negócio, levei um prejuízo, você aprendeu? Você não perdeu. Mas eu tive algumas escolhas, você aprendeu? Você não perdeu. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a tribulação veio forte, gente, só que ela produziu. Se ela produziu algo, quem perdeu foi o diabo, não eu. Agora o problema é você passar uma tribulação há 10 anos, 10 meses da sua vida, continuar soberbo, altivo, continuar cabeça empinada, não olhar para ninguém. Aí você vai passar tudo de novo, e de novo, e de novo. A grande questão é que ele tinha as estradas no coração. Ele escreve a carta a Timóteo, ele estava para ser morto, decapitado. Ele está alguns dias, qualquer hora alguém vai levá-lo, ele já estava condenado, já estava pronto para a morte, e ele está preocupado ainda com a igreja, está escrevendo sobre assuntos, ele nem fala da morte dele, porque ele sabia bem o que Deus havia planejado para a vida dele. Ele havia cumprido o propósito da vida dele. Então o que eu quero mostrar para você é que as dificuldades, elas aparecem para todos. Mas quando eu tenho essa convicção do salmista, tudo muda na minha vida. A questão não é a questão para onde o meu caminho, mas sim para onde eu estou indo. Tanta gente hoje vive um tempo muito difícil. E às vezes ficam dizendo, mas a minha realidade é diferente. Existem pessoas que elas realmente têm tanta convicção do que elas querem na vida, que elas são capazes de tirar de você essa dor do processo. A minha mãe era assim. Minha mãe está viva ainda, meu pai faleceu ano passado, mas meu pai tinha esse dom. É uma coisa que hoje eu olho para trás, quando criança eu não percebia, mas quando eu olho para trás eu falo, meu Deus, o meu pai, minha mãe,
tinha esse dom de fazer deserto não parecer deserto. Eu fui descobrir que eu era pobre, eu já tinha 15 anos. Você está rindo? Sabia, Lamartine? Eu fui descobrir que eu era pobre, eu tinha uns 15 anos. Eu não sabia que eu era pobre. Rua Caeté, 186, ali a casa que eu morava. Foi a segunda casa da rua sem saída que meu pai construiu. Começou um barraco e foi construindo. Meu pai é analfabeto, minha mãe também, veio da roça lá de Vassouras, uma cidade ao lado. Ele vem tentar a vida e trabalhou durante anos recolhendo lixo, né, no caminhão de lixo. E é interessante porque meu irmão mais velho, aí depois veio eu, e a gente tinha brinquedos. Eu fui descobrir depois que ele veio do lixo, mas não sabia na época. Porque ele cuidava tão bem, ele arrumava tão bem, que a minha bicicleta, as coisas eram bonitas. Quando eu estou lá 13, 14 anos, meus amigos, a gente jogava junto bola, voltava para casa, a comida nunca faltou. Depois que eu fui descobrir que aquele angu com café de tarde não era opção, era falta de opção. Que aquele pão velho colocado no leite com café, que era tão gostoso, eu achava que era a escolha do dia, mas não era. Eu fui descobrir depois, me enganaram. Eu fui descobrir que eu era pobre, já tinha uns 15 anos, foi o que dia? Eu vou te explicar o que aconteceu. O novo amigo veio para a rua de baixo, a Goitacás. Pai dele, empresário, tudo bem, estava jogando bola com a gente na rua. Ele falou, vamos lá em casa. É um novo amigo, hoje ele é até minha ovelha. Aí eu estou andando na rua, falei, vamos lá, qual é a tua casa? Ele, essa aqui. Eu olhei assim, falei, caramba, que casa é essa? Quando eu entrei no quarto, ele falou, esse aqui é o teu quarto? Eu falei, não, esse aqui é o quarto do Autorama. Ele colocou o controle remoto na minha mão, na hora que eu acelerei, eu falei, sou pobre. Eu nunca tinha visto uma coisa tão deliciosa. Eu fiquei ali umas 2 horas, aí ele falou, você tem que ir embora. Eu falei, eu tenho que ir embora. Eu desfiz a amizade na hora, porque me atrapalhou a cabeça aqui o negócio. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus, deixa eu ouvir minha realidade. O sonho, minha mãe sempre fala que eu gostava de coisa boa, né, a visão dela. E na época, vai denunciar aqui agora, né, tinha o tênis Conga, tinha um Quixute, né? Tinha o Topper já, tinha aquele Rain Yacht, era o sonho da minha vida. Só que entrou o Adidas, gente. Você não sabe o que é aquelas 3 listrinhas. Eu falava com a minha mãe, mãe, eu quero um Adidas, eu quero um Adidas. Eu era novo, eu quero um Adidas. Um dia minha mãe chega da feira, e ela chega toda feliz, ela fala, Joel, eu encontrei o tênis que você tanto queria. E mãe é demais, né? Tem uma capacidade de fazer deserto não parecer deserto. Quando eu abri, tinha 2 listas, escrito Abidas. Você está rindo, né, você? Mas eu via tanta alegria nela que eu falei, mãe, obrigado, tal. Eu peguei uma canetinha, eu falei, deixa eu tentar aqui melhorar isso aqui. Mas era um sonho. Aí eu comecei a perceber, mas é interessante, né? E a história é linda, meu irmão se formou engenheiro, minha irmã é doutora pela USP. Eu que não deu muito certo, sou pastor, mas tá bom também, né? Mas o que acontece? Eles conseguiram realizar um sonho deles, que os filhos seriam universitários, seriam bem-sucedidos, e somos mesmo. A grande questão é que eu olho, você deve olhar a sua realidade e ver pessoas que têm esse dom da minha mãe, esse dom do meu pai, essa capacidade de tirar a dor do ambiente, de transformar ambientes que poderiam ser péssimos em momentos de alegria. Eu cresci com essa prosperidade dentro de mim, acreditando que tem nada a ver com lugar ou condição financeira, tem a ver com decisão que eu tenho na minha vida. Então quando eu apresento esse salmista para você, seja bem-vindo, porque ele é alguém que eu andaria com ele. Se eu estivesse no deserto da época, eu ia dizer, pode me levar com você, porque você sabe para onde vai. Você tem as estradas no coração. Quando você sai dessa conferência, você vai sair com uma convicção tão clara do que Deus tem para a tua vida, para a tua empresa, para o teu ministério, que você não vai fazer força nem gritar para ninguém acompanhar você. As pessoas vão seguir pela convicção que você tem, de que você está convicto do caminho que você tem para fazer. Tem alguém recebendo aí? Tem alguém? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe que às vezes a gente queria um roteiro antes, né? Eu adoro roteiro. Eu acabei de chegar de uma viagem ontem. Eu viajei de segunda, minha esposa me liberou. Muito obrigado, meu amor. Sentei na minha moto com umas 5 colegas e nós fomos lá para o sul do Brasil, fazer aquelas serras lá. E viajei quase 3.000 quilômetros, segunda até ontem. Cheguei ontem à noite, mas tomei o banho e falei, deixa eu amanhã pregar lá no Lamartine, que alegria. Mas eu adoro isso, colocar no Waze, começar a ver as estradas, as curvas, o caminho. Mas você sabe que às vezes Deus não dá o roteiro.
Esse tipo de viagem com Deus é diferente dessa que a gente está acostumado, que você coloca ali e fala, estou chegando, hoje eu saí de manhã, 6 horas da manhã, coloquei o roteiro aqui, a igreja, cheguei aqui às 9h15, aí estava tudo já desenhado, aí quando tem uma dificuldade, está lá vermelhinho e tal, só que Deus não coloca. Por quê? Porque Ele diz para Abraão, vem, a terra que eu vou te mostrar, mas mostra tudo, não, mostrar todo dia, não é mostrar de uma vez, não é assim, eu vou mostrar no caminho, Deus vai mostrar não é você estar aqui parado e falar assim, quando você me der o roteiro inteiro eu começo. Isso não existe. Se você não começar a andar, os anjos não vão tirar a pedra da frente. Se você não começar a andar, o caminho não vai se abrir. Se você não começar a andar, Isaías 40, que diz que Deus vai colocar as estradas direitinho, caminhos tortuosos vão ser aplanados, lugares escabrosos, Deus vai fazer uma estrada maravilhosa, da Babilônia até Israel, era aquele projeto de Isaías, capítulo 40, entenda uma coisa, se você não começar a andar, as estradas não vão aparecer, Deus Ele não mostra o roteiro, eu sei o propósito, mas eu preciso saber que o caminho vai ser uma experiência diária. Eu me lembro quando eu fui no Sinai a primeira vez, até hoje é assim, a Silva sabe disso, todo lugar que eu vou sozinho, eu acho lindo, eu falo para ela, eu tenho que trazer você aqui. Essa viagem que eu fiz mesmo agora de moto, tem uns lugares que ela não conhece, eu falei, olha, já estou planejando para te levar lá. Eu fui no Sinai a primeira vez, subi o Sinai, meu Deus, que experiência. Aí eu falei, tem que trazer a Silvia aqui. No outro ano estou eu com ela lá, fomos para o Cairo, fomos lá para o local do pé do Sinai, e a gente não entendia por que o Sinai se sobe de noite. Pena que eu vou te contar aqui, mas vou tirar uma pouca surpresa. Mas você vai se preparando para ir para o Sinai. Aí por que é de noite, Aí a Silva chegou e falou, e aí, como vai começar? Eu falei, agora daqui a pouco. 1h da manhã a gente começa a subir. Ela já não gosta muito do negócio de noturno, Aí começamos a subir. Você não vê nada, você está com a lanterninha na mão, o cara do camelo, tem um monte de gente com camelo dizendo, camelo good, $10. Você fala, eu não quero camelo, que camelo o quê? Eu quero subir a pé, quero ter minha experiência. Aí tu começa, vai subindo, dá 2h da manhã, dá 3 da manhã, você está subindo. Cadê o Sinai? Não dá para ver, que você está com a lanterna, tudo escuro. Aí o camelo good, você fala assim, quanto que está ali? $20 agora. Porque se você não for com 10 lá embaixo, agora já é 20. Aí você fala, não, eu vou continuar aqui, vou continuar. Aí está ela falando comigo assim, Joel, está chegando? Eu falei, calma, está chegando. Quando ela para as 4 da manhã, ela chegou e falou assim, mas e aí? Você já foi lá? Eu falei, fui, meu amor, mas o meu sonho era levar você. Ela falou assim, mas nós não somos um? Você sabe que já estava já na hora da dificuldade, O que eu estou fazendo aqui nessa madrugada? O cara, camelo good, quando é $30, já subiu mais, Até que a gente conseguiu amanhecer lá em cima no Sinai. Só que quando amanhece, você olha o que falta, você fala, meu Deus. Só que você olha o que você já andou, você fala, não vou voltar não. Sabe por quê? Porque o desafio aqui, ele é grande. Só que o que você já fez é maravilhoso. Por isso que Deus não revela o caminho. Porque quando Ele ilumina, você já está tão adiantado, que você vai dizer, não tem mais jeito. Eu termino essa casa, eu termino esse... Pode dar glória a Deus. Eu termino, eu vou terminar. Fale comigo, eu tenho as estradas no coração. É tão lindo isso, porque... Então você sabe que Deus podia iluminar o Sinai. Você podia olhar e falar, meu Deus, vou subir. Mas não subiu por quê? Porque eu vi o desafio antes. Se você tivesse de dia olhando, você ia dizer, não vou subir não. Mas de noite você vai. Muitas coisas na sua vida, Deus não revelou tudo ainda, pelo teu bem. Porque se José soubesse o trajeto dele, 13 anos preso, etc., ele ia dizer, não Deus, está lindo você governador, mas deixa meus irmãos aí, porque eu quero curtir minha vida. Se os outros homens que andaram com Deus, como Moisés e tantos, soubessem o final da história, ia dizer, não quero. Por que Deus só revelou em partes? Porque Deus sabia o quanto você pode suportar. Por isso que você precisa entender, a visão da chegada, ela sustenta você no caminho. O que você precisa é saber para onde você está indo. Só que o Salmo, ele tem uma chave aqui. É interessante porque ele fala a respeito da força que há em ti. Ele fala que cuja força está em ti. Fala comigo, a força está em ti. Então ele está falando que existe uma força no caminho. Existe uma sustentação no trajeto.
Deus só lhe dá, querido, quando você decide caminhar. A gente tem aquela tendência natural, Deus me entrega de uma vez, me dá capacidade, ó, me capacita, que eu estou marcando a minha saída. Irmão, tu não vai ser capacitado nunca, porque você é capacitado, é fortalecido enquanto anda. Se você parar, você vai ficar esperando. Sabe aquela história? Vou contar rapidamente aqui. A história de Elias, a história de quem? Elias, ele está aqui no meio de uma crise, ele acabou de profetizar que vai ter um tempo de seca. Lembra? Aí Deus fala com ele assim: Elias, vai para Querite, porque eu dei ordem aos corvos para te sustentarem, para trazerem comida para você. Elias podia dizer assim: Deus, eu não vou, até porque Querite, no mapa atual, é Jordânia. Ele passaria quase próximo à Síria. Ele estaria no outro ambiente. A grande questão é que ele está indo, e ele podia dizer, não vou. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual a possibilidade do corvo dizer, não vou levar carne lá naquela fonte de água? Zero. Porque Elias, você deve já ter ouvido isso, ele estava debaixo de uma palavra. Deus falou, vai. O corvo estava debaixo de uma ordem. Porque com você Deus vai falar, com a tua provisão Deus vai ordenar. Você está entendendo isso? Então vamos lá. Aí eu fico aqui dizendo, Deus, manda o corvo lá primeiro, que se eu ver eu vou. É assim que funciona? Tem um monte de gente fazendo assim com Deus, e acha que Deus está 10 anos, 20 anos esperando para começar algo na vida. Não começa. Ah, vou me casar quando? Eu vou abrir quando? Eu vou fazer quando? Não, querido, você dá o passo e o corvo começa a voar. Você dá outro passo e o corvo começa a aparecer. Quando eu chego lá, agora, e se eu não for? Preste atenção, o corvo vai estar lá me esperando? Vai. Ele vai jogar a carne fora ou vai comer, porque a provisão está debaixo de ordem. Ela vai se encontrar. Você nunca vai dizer, Deus não me supriu na chamada que Ele me deu. Nunca diga isso. É você que não foi no ponto de encontro. Ele está aqui em Querite, Deus vai lá para Sarepta, porque eu dei ordem. Depois você vai no texto, há uma viúva para sustentar você. Ele podia ficar em Querite dizendo, aqui está bom, o corvo me sustentando. Mas sabe qual a possibilidade daquela viúva faltar àquela reunião? Zero, porque a viúva estava debaixo de uma ordem. Elias estava debaixo de uma palavra. Você decide se você vai ou não, porque você tem escolha, mas a tua provisão não tem escolha. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tomei decisões na minha vida que no meio do caminho eu disse, meu Deus, como vai ser para pagar isso? Como vai ser para sustentar? Como vai ser para fazer? Mas enquanto eu continuei andando com a estrada no coração, eu cheguei no ponto de encontro, a provisão estava me esperando. Aí você pode dizer uma coisa, se eu estivesse lá, eu nunca teria vivido a história que eu vivi. Eu estou insistindo para que você entenda isso. Deus está mandando você começar a dar passos, porque a tua provisão já está vindo em sua direção. Pode dar outra salva de palmas ao Senhor, pode dar outra glória a Deus, em nome de Jesus. Então não tem como eu ficar aqui esperando. Ó, quando eu juntar todo o dinheiro da faculdade eu começo. Como é que é? Você está no Brasil mesmo? Não, quando eu tiver tudo pronto aqui, eu vou e faço. Querido, eu me lembro uma vez, eu acabei de pregar para um grupo de pastores, e veio um jovem pastor, e ele veio no canto falar comigo, e conversar rápido. Ele falou, apóstolo, eu queria te conhecer. Eu falei, amém, irmão, vamos lá. Ele falou, olhou lá a igreja, olhou tudo, ele falou assim, que coragem, que ousadia tua. É aqueles que conhecem a gente, fica todo no início, né, empolgado. Não que não se empolgue depois, mas aquele primeiro instante. Aí eu olhei para ele assim, olhei se tinha mais alguém perto. Eu falei, irmão, posso te contar uma verdade? Ele olhou já decepcionado, né? Eu falei, irmão, não se trata de coragem. Eu por muitas noites, eu quis desistir. Só que Deus fez de um jeito tão preso, que a decisão que eu tomei não tinha volta mais. E hoje talvez você me vê na coragem, amém, Deus é bom. Mas é porque no processo, Deus foi me sustentando. Porque talvez eu poderia, se eu pudesse escolher todo o tempo, eu teria ficado para trás. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Muita gente olha as suas conquistas hoje e pensa apenas aqui, olha, está aqui um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Sim, eu concordo, e é mesmo. Mas acredite, querido, foi a graça de Deus
que sustentou a sua vida, porque algumas orações que você fez, Deus não te ouviu. Pelo menos as minhas, graças a Deus, algumas Ele não ouviu. Eu não sei se você, não precisa concordar comigo não, mas eu te confesso aqui do altar, eu já fiz orações que eu já falo: Deus, obrigado, porque o Senhor não me respondeu. Porque são coisas e momentos que Deus falou: não, meu filho, eu não farei. Eu quero terminar lendo um texto para você, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Quem está recebendo a palavra vai dar uma... Olha o que diz aqui. Então ele me disse, vamos lá, eu vou esperar você abrir aí, ou projetar, 2 Coríntios 12, 9, a gente conhece bem o texto, olhe bem. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você sabe que eu leio esse texto, olha para mim, eu falei: estou terminando, mas não terminei ainda não. Você quer receber tudo ou não? Amém. Você sabe que eu olho esse texto, eu me encanto também, porque a gente olha e diz assim: mas como que pode aperfeiçoar na fraqueza, na dor, na dificuldade? Como que pode? O senso de aprendizado do apóstolo aqui, ele é mais quando ele está perdendo do que quando ele está dizendo que está ganhando. Mas você sabe o que está acontecendo aqui nesse texto? O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, que ele percebeu que os momentos de sucesso da vida dele foram os momentos de maior fragilidade da vida dele. Às vezes a gente não entende, querido, que no sucesso nós estamos mais frágeis do que no deserto. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso não significa que você precisa viver uma vida de sofrimento, não. Mas que você precisa aprender que você não precisa passar por uma pressão para glorificar Deus. Foi quando a gente cantava hoje: a gratidão tem que ser um senso comum da gente, independente da condição que você esteja. Só que o apóstolo Paulo, ele está me ensinando um princípio aqui que é fundamental. Ele está falando que a graça de Deus, ela basta na vida dele. Deixa eu explicar algo para você. Vou pegar esse pedestal aqui emprestado, só para ter minhas mãos livres. Será que cabe? Se cabe. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre um momento da vida dele, que o crescimento dele veio a partir do instante que ele não tinha mais aquela luta dizendo: Deus, aumenta a tua graça, aumenta a tua graça. Mas ele começou a perceber o seguinte: o que Deus me deu basta. O que Deus me deu basta. Eu não sei se você ouviu esse termo, menos é mais. Apóstolo, já ouvi. Ele é usado na arquitetura, ele é usado na engenharia, ele é usado quando você veste uma roupa, né? Menos é mais. Mas ele é muito usado quando a gente está tocando instrumentos aqui no altar. Por exemplo, está uma banda inteira tocando aqui, aí alguém chega lá para um indivíduo da mesa de som e fala o seguinte: olha, a guitarra está muito alta, aumenta a bateria, aumenta o volume do pastor, aumenta o volume do contrabaixo, que a gente vai conseguir agora ouvir tudo. É assim que se faz? Não, porque lá eles sabem de um princípio, né? Eles sabem disso. Menos é? Quando eu abaixar a guitarra, todo mundo vai dizer: meu Deus, aumentou o volume do pastor. Não, o que aconteceu é que menos é mais. A gente tem um momento da vida que a gente tem a sensação de que Deus vai explicar as coisas para nós, sabia? É uma sensação até boa, você pode sentir, mas Deus não vai explicar, porque Deus não se explica, Deus se revela. Você pode repetir? Deus não se explica. Deus nunca vai vir e mandar um anjo explicar para você o que está acontecendo com você. Ah, porque meu filho está doente, eu estou passando uma luta. Não, Deus vai usar um profeta para me explicar isso. Em algum momento Deus vai explicar. Irmão, essa sensação, ela é muito coletiva. Só que esquece, Deus não vai explicar para você o que está acontecendo. Você que aceite. Paulo disse: a graça basta. A graça é isso aqui, olha aqui para mim, esse padrão aqui, não muda. Só que quando eu estou questionando, não,
Deus vai se explicar, Deus sabe que eu tenho intimidade com Ele, Ele vai vir aqui. Aí é você aqui em cima, ó, cheio de questionamentos, é você aqui cheio de argumento, cheio de barulho, cheio de atividade. Você está tão alto aqui que você não consegue assimilar a graça de Deus. Você vai para um culto, muda de igreja, muda de pastor, muda de lugar, e você fica esperando, não, alguém vai me explicar o que está acontecendo. Está aqui você, olha. Aí você fala, Senhor, estou passando tanta luta, aumenta a tua graça. Deus vai aumentar? Deus vai aumentar? Ele não aumenta, sabe por quê? Porque a graça dele basta. Deus não precisa fazer mais nada, porque Ele já provou para você o amor dEle. Você que está acima da sua posição, você que está agitando demais, questionando demais, esperando demais. Aí você está aqui, olha, Senhor, aumenta a sua graça, vem para a sua graça, vem para cá. Não, querido, é você que um dia acorda e fala assim, Deus, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que mesmo nas lutas o Senhor me ama. Eu creio que minha casa, meus filhos, a minha bênção vai chegar. Olha você aqui, ó. Aqui, ó. Aí sabe o que a graça faz? Ela não muda a altura, mas ela cobre você. Aí, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Por quê? Porque menos é mais. Aí você começa a dar testemunho na igreja. Gente, eu tenho que contar uma coisa para você. Deus me ama. Aí a gente tem outra sensação de que Deus me ama mais que todo mundo. É boa também, pode continuar sentindo, tua autoestima é alta, é boa. Mas não existe isso, querido. A graça dele está no mesmo lugar. Você que saiu daquele lugar soberbo, e você se sente mais amado, porque você realmente se colocou no lugar certo. Mas a graça e o amor dele permanece no mesmo lugar, não muda. Por quê? Porque o que ele já fez, basta. Quem está entendendo, querido? Basta. Então se você está aqui no barulho, você está aqui no questionamento, você está vivendo aqui sofrendo, querido, menos é mais. Deus não vai aumentar, você que vai abaixar. E você vai descer. E Ele vai te cobrir. E você vai descobrir que mesmo na luta, você cresce, mesmo nas dificuldades, como Paulo está dizendo para nós, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. E por isso nessa manhã, aquele que põe as estradas no teu coração, aquele que conduz você até no deserto, entenda uma coisa, a graça dele, ele está dizendo, a sua força está em mim. Sabe por quê, querido? Preste atenção aqui em mim, eu já vou orar. Ele diz claramente no texto, sabe o que ele fala aqui no final? Para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Repousar é morar. Você tem duas escolhas: morar na casa da misericórdia, que é Betesda, que é tanque, ou seja, a casa de misericórdia, onde as pessoas têm pena de você, onde qualquer hora alguém vai te ajudar, onde pessoas estão enchendo o teu tanque emocional o tempo todo, onde você está 10, 15 anos com Deus, mas continua frágil. É a casa da misericórdia. Ou você pode se transformar numa casa de poder. O apóstolo Paulo diz que as lutas dele só aumentam o poder de Deus na vida dele. Muito crente está vivendo na casa da misericórdia. Ele gosta de sofrer, porque ele gosta que as pessoas fiquem o tempo todo amparando. Mas Paulo está dizendo, pode ficar tranquilo, vocês sabem que eu tenho minhas lutas, mas não tenham pena de mim, porque ninguém aqui é digno de pena. Porque aquele paralítico lá de Betesda, quando ele estava na sua condição mais horrível, Jesus ainda disse para ele, toma o teu leito e anda. E antes disso ele começou a falar, Jesus, não tem quem me leve, não tem quem cuide de mim, não tem quem faça, não tem quem... Ele começou a colocar argumentos da alma dele. Mas Jesus mesmo assim disse, levanta, você vai carregar o teu leito. Carregar para quê a cama? Para mudar de endereço. Você não vai morar mais nesse lugar agora, porque muitos aqui estão vivendo nesse ambiente de pena. Ninguém é digno de pena aqui, porque é um poder de você, que faz você uma casa de poder. Mesmo quando você está passando o pior dia da tua vida, Deus te faz poderoso e abençoado. Se você recebe, faz mais alto isso em nome de Jesus. Faz mais alto isso em nome de Jesus.
Se ponha de pé nesse momento, querido. Se ponha de pé. Bem-aventurado aquele que tem os caminhos aplanados, cuja força está em ti. Porque quanto mais eu passo pelas lutas, mais forte eu fico. Não é uma poesia, é uma profecia. É o apóstolo Paulo depois dizendo para você: olha, para que o poder de Cristo venha habitar em mim. Ele está dizendo: olha, quando eu sofro, porque o que ele viu foi tão tremendo que ele fala: meu Deus, se eu tenho, para eu ver o que eu vi, eu tenho que sofrer, então o sofrimento para mim não é nada diante daquilo que eu estou vendo. Então hoje Deus está te trazendo uma visão da chegada, querido. Existe uma estrada dentro de você. Pare de gastar tempo, energia e busca para tentar buscar estradas alheias. Deus tem a estrada. Ele diz: eu cheguei antes, eu fui lá no ventre da tua mãe e plantei dentro de você. Ninguém chegou primeiro que eu. Então hoje há um despertamento, um batismo que Deus traz sobre essa conferência hoje, onde Deus quer te dar tanta convicção que as angústias que você vem alimentando, elas vão sair no nome de Jesus. Que você vai dizer: meu Deus, eu sou feliz e não sabia, porque a bênção de Deus está sobre mim. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio, meu Pai, no poder da tua liberação. Eu creio, Deus, na tua agenda, que ninguém está aqui hoje por um acaso, Senhor. Que cada pessoa que entrou nessa conferência hoje, inclusive os voluntários, existe um plano para que o Senhor pudesse trazer para os próximos meses e anos da vida. Por isso eu oro em nome de Jesus, Senhor. Aquele salmista que está no deserto indo para Jerusalém, mas ele sabia que mesmo que o caminho é de deserto, ele tinha o lugar da chegada. Eu oro ao Senhor para que venha um batismo sobre aqueles que estão sem senso de orientação, ó Deus, que estão perdidos. Talvez vieram para essa conferência dizendo: eu estou indo lá porque eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma experiência, de uma convicção. Essa é a hora, meu Deus, que eu oro pelos teus filhos, para que eles possam entender que tudo já está dentro deles. Assim como um paralítico que não tinha nada para oferecer, se levantou, ó Deus, com as pernas atrofiadas, ainda carregou a cama dele. Não há nenhuma pessoa aqui incapaz de começar a romper na sua vida, porque é uma palavra liberada. Levanta, anda. O Senhor está nos levando para o teu caminho. O Senhor não prometeu que tiraria o deserto, o Senhor nos prometeu que estaria conosco no deserto. Por isso, Pai, que cada um aqui tenha esse batismo de autoridade e se transforme numa casa de poder, que aquilo que a história deles trouxe para eles faça-os mais fortes ainda, para poderem romper na sua vida. Por isso, meu Deus, eu os abençoo em nome de Jesus. E se você realmente recebeu essa oração, esse batismo de Deus na sua vida, pode, não economiza, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, aqueles também que estão, pode sentar por favor, aqueles também que estão em casa. Que Deus possa abençoá-lo nessa palavra. Quero voltar aqui àqueles que vão dar continuidade. E mais uma vez, obrigado, Lamartine, Lília, por esse tempo, por essa oportunidade. Ramon e Érica também. Ramon que fez o contato comigo lá. Eu falei com eles, não esquece de mim não, né? Porque já vão no futuro aí, já dando minha oportunidade de estar aqui sempre com vocês. Alegria, que Deus os abençoe. Deus possa rompê-los em nome de Jesus. Obrigado.